Oi, aqui é a professora Poliana e hoje eu vim conversar com vocês como que era a minha rotina de estudo e como que eu consegui ser aprovada no concurso público. Mas antes de eu ir para esse assunto, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Deixa aí nos comentários como que você estuda, qual é a maneira que você utiliza para estudar. Então vamos lá, antes de eu ser aprovada no concurso público, eu havia prestado várias provas e aí chegou um momento que eu me perguntei, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então eu vou falar como eu estudo e como isso pode te ajudar na sua preparação para a aprovação do concurso público. Então, para mim, o que deu certo, o primeiro passo, consumir informação. Assistir videoaula, fazer leitura. Segundo passo, produzir o meu material. Após assistir às aulas, eu fazia um resumo e fazia as anotações. E o terceiro passo é resolução de questões, que seriam os simulados. Então, eu vou falar o que eu fazia em cada passo, como que eu fazia, e eu espero que isso inspire vocês. Não que necessariamente seja a única maneira de estudar, mas isso serviu para mim e eu espero que funcione com vocês também. Neste caso, seguindo esses 3 passos, consumir material, fazer as anotações e a revisão, e depois os simulados, a ordem dos fatores altera o resultado. Porque não tem como você iniciar já resolvendo questões e fazendo simulados se antes você não consumiu nenhuma informação. Se você não fez uma leitura, se você não assistiu uma videoaula, se você não produziu o seu próprio material fazendo as anotações. Isso na pedagogia a gente chama de repertório. Então, primeiro é importante que você consuma a informação e aí depois você vai para a resolução dos simulados. E quando eu estou assistindo às aulas ou fazendo uma leitura, eu sempre me pergunto, o que a prefeitura espera de mim? Por que esta bibliografia está no edital? O que eles querem que eu saiba? E aí, através dessa pergunta, que aí eu vou fazendo a leitura e fazendo as anotações. Porque quando eu me pergunto, eu já encontro no texto ou na videoaula as respostas. E aí, através disso, que eu faço as minhas anotações. Então, é importante a gente fazer esses questionamentos para direcionar o raciocínio e poder encontrar as respostas no texto ou na videoaula. E daí eu faço as minhas anotações, depois eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto. Então, o primeiro passo é consumir informação. E que tipo de informação que eu vou consumir? O que está direcionado para a área do concurso que eu vou prestar, para a sua banca, para o seu cargo. Depois que eu consumir essas informações, daí eu vou grifar, fazer mapa mental, anotar, fazer resumo. Aí sim, depois de consumir as informações, fazer as devidas anotações, o resumo, aí eu vou para a resolução de questões, que são os simulados. Através do simulado, você vai medir o seu conhecimento. É através dele que você vai saber se você realmente, de fato, está aprendendo ou não determinado conteúdo. É através do simulado que você vai poder observar se você está preparado para a prova. Então, o simulado, ele faz parte da rotina de estudos. E essa rotina, ela tem que ser diária. É importante que você separe 1 hora, 2 horas ou 4 horas. O importante não é a quantidade, mas sim a qualidade do seu estudo. Não adianta você ficar 40 minutos assistindo uma aula sem ter à sua disposição um bloco de notas ou uma caneta para você fazer as suas anotações. Você apenas ouvir a aula não vai fazer com que você aprenda determinado conteúdo. É importante que você assista a aula e faça também as suas anotações. Porque não adianta de nada você assistir muita aula ou participar presencialmente das aulas e você não ter as suas anotações. Porque quando você fizer o simulado e você perceber o que você errou, o que você precisa melhorar, você não vai ter nenhum resumo à sua disposição. E aí você não consegue revisar, você não tem nada anotado. E esse é um grande erro dos candidatos. Porque se você não tem nada anotado, o que vai acontecer? Na hora que você errar a questão, você não vai conseguir rever o material, o conteúdo. E aí você vai ter que fazer novamente toda a aula. Então, se você seguiu esses passos, você fez a aula, consumiu informação, fez as suas anotações, fez a resolução de questões. Agora é hora de você analisar o que você errou
e fazer a revisão no seu material, o material que você produziu. A ideia é que você tenha um material completo com seus resumos e as suas anotações, para que você não precise voltar na aula. Quando você for fazer as suas anotações, pense o que de mais relevante o professor falou. Quais temas eu estou encontrando nos simulados? Então, não tem fórmula mágica, não tem receita. Nós temos que estudar, assistir às aulas, fazer a leitura. Diante disso, fazer as anotações, grifar, criar mapas mentais. Depois, fazer a resolução dos simulados. E aí, eu vejo onde eu errei. E aí, eu retomo nas minhas anotações o que, de fato, eu ainda estou com dificuldade de aprender. Por isso é importante que você faça as suas anotações para que você não tenha que voltar novamente na aula. Aí sim, você vai alcançar a excelência. Basicamente, essa é a estrutura dos meus estudos. E aí, diante da questão, será que eu estou fazendo certo ou errado? E, na verdade, não tem certo ou errado. Cada um tem o seu jeito. Esse é o jeito que serviu para mim e eu espero que ajude vocês.